Então, gente, continuando aqui, a gente tem o que então? Que ao longo do tempo o governo adotou diversas diferentes medidas de combate à inflação. Combate entre aspas, né? Porque, como já enfatizei, a causa primordial da inflação, admitida pela Dilma, como a gente viu no vídeo anterior, é o governo expandindo a quantidade de moeda na economia. Então, a verdadeira solução para acabar com a inflação seria o governo conter a emissão de moeda. Daí sim teríamos que a consequência da inflação, que é o aumento no nível médio de preço, seria contido. Mas o governo, não fazendo a política que deve ser feita, ele adota outras políticas, né? Muitas que enganam bem, mas devo dizer que não resolve o problema inflacionário, né? O problema da inflação. Que tipo de medida? Aí eu vou apontar aqui algumas que algumas pessoas podem dizer que não, que essas medidas são corretas e adequadas, tendo-se em vista combater a inflação, mas como a gente vai ver, não é bem assim, né? Então, por exemplo, elevação de impostos. Muita gente pode considerar que elevar impostos tende a reduzir a inflação, justamente na medida em que o governo esteja retirando moeda de circulação. Só que o governo, ao elevar impostos e arrecadar impostos, os impostos arrecadados pelo governo são os recursos que ele utiliza para financiar seus gastos. Então, é você imaginar uma situação na qual o governo arrecada impostos e não gasta o dinheiro. Devo dizer que teoricamente você poderia dizer que o governo vai arrecadar imposto, não vai gastar e a situação inflacionária vai ser combatida. Muito teoricamente poderíamos dizer isso, mas no mundo real isso não existe. O que o governo arrecadar de imposto ele vai gastar e, consequentemente, a quantidade de moeda disponível na economia continua a mesma. Isso não impacta, nem aumenta, nem reduz a inflação, né? Muitos são os professores de economia que vão dizer, não, elevação de impostos tende a reduzir a inflação porque tira dinheiro da economia. Ele está pressupondo que o volume de gastos públicos permanece inalterado. E eu estou dizendo aqui agora, no caso, que isso na realidade não existe, tende a aumentar. Se não de forma imediata, de forma posterior, né? Então, mais cedo ou mais tarde, o dinheiro retorna à economia, né? Além do que o governo pode usar seus recursos arrecadados ou para pagar dívida, o dinheiro retorna para a economia, ou para realizar aplicações, o dinheiro retorna para a economia, mesmo que ele não gaste dinheiro. Ou seja, elevação de impostos, na realidade, não é uma política de combate à inflação estrito sensu. A política de combate à inflação é a retirada de moeda da economia. Se o governo cobrar imposto e não gastar e não retornar o dinheiro para a economia, ok, elevação de impostos combate a inflação, mas historicamente devo dizer que isso nunca aconteceu. Então, elevação de impostos sempre foi uma medida paliativa, enganosa para combater a inflação. A verdadeira medida de combate à inflação é a política monetária, é parar de emitir moeda, né? Isso combate a inflação, e retirar a moeda definitivamente de circulação, isso combate a inflação. Elevar impostos, tradicionalmente, historicamente, não leva à retirada definitiva de moeda de circulação. Outra medida no mesmo sentido, que também muita gente vai considerar como sendo uma real medida de combate à inflação, seria a redução de gastos públicos, né? Tá faltando os públicos ali, mas estou considerando os gastos do governo. Muita gente também, professor de economia, vai dizer, uma medida de redução de gastos leva à contenção de inflação, mas eu devo dizer que não, né? Porque dada a arrecadação do governo, se ele reduzir gasto, ele é superavitário. Ok, se ele retirar definitivamente a moeda de circulação, isso vai impactar a inflação. Mas se ele utiliza o seu superávit, seja para pagar dívida, o dinheiro retorna para a economia. Se ele realizar aplicações, outros investimentos,
financeiros, não vamos pensar em obras, gastos de capital, o dinheiro também retorna para a economia, né? Então essas duas medidas aí do governo, muitos são os professores que jogam isso na conta, os economistas que jogam isso na conta de uma real medida de combate à inflação. Mas eu devo dizer que essa é uma medida enganosa. Ela por si só não garante. Nunca que o governo reduzir gastos só quando ele é forçado. O governo arrecadar imposto e não gastar, me mostra aí. É possível você mostrar, com certeza. Se você procurar na história, você vai achar momentos que o governo foi superavitário e não gastou, mas ele gastou posteriormente. Então a quantidade de moeda na economia se manteve inalterada, né? Outros eventos foram subsídios, não tem o menor cabimento, tem tudo a ver com gasto público. Os preços estão aumentando, então para reduzir o preço o governo vai subsidiar certos produtos. A questão ele vai pagar o produtor para vender mais barato. A questão é de onde vai vir o dinheiro que o governo vai usar para pagar esse produtor. Ele vai emitir moeda? Se ele fizer isso, ele não vai ele pode reduzir o preço de um produto ou outro, mas todos os demais preços da economia vão aumentar. A inflação vai ser acelerada por culpa de subsídios, né? Por exemplo, medidas como tabelamento de preços. No Brasil nós tivemos o maldito plano cruzado, que é uma política completamente translocada, é a destruição completa do sistema de preços, né? Como a gente já viu, preços individuais podem oscilar. Tabelar preços é impedir a oscilação dos preços individuais. Impedir a oscilação é destruir o sistema de preços e a alocação de recursos. Isso não vai fazer com que acabe a inflação, vai fazer com que acabe os produtos. Ninguém vai querer produzir os produtos que deveriam subir de preço, mas não podem porque o governo tabelou, né? Entre outras medidas, como por exemplo, congelamento de salários, estoques reguladores, mudança de moeda, elevação de juros, entre outras medidas, né? No caso, vamos falar especificamente dessas últimas duas aí. Essa política de mudança de moeda, o próximo tópico vai ser os juros, então vamos falar sobre ele a partir daqui. Só que antes de falar da taxa de juros, vamos falar sobre essa medida, pseudo-medida de combate à inflação, ou medida de combate, entre aspas, da inflação, que é a política de mudança de moeda, né? No Brasil nós passamos por várias mudanças de moeda, entrou para a nossa história e até de um jeito cômico, né? Cômico para a maior parte das pessoas, normalmente ri quando vem a tabela que eu vou mostrar, mas para quem estuda a economia, devo dizer que não é cômico não, é revoltante essa política, né? O governo cria a inflação e depois quer apagar o rastro do dano causado, né? Que foi, como que ele apaga? Tentando apagar o rastro, mudando a moeda, né? Aqui nós temos as alterações monetárias no Brasil aí no século passado, né? Então lá no Brasil Império, a moeda que a gente teve por mais tempo foram os 1.000 réis do Brasil Império, né? Ficamos lá por mais de um século com a moeda. Havia inflação, mas nada que fizesse o governo mudar a moeda. A moeda só veio a mudar lá em meados no início dos anos 40, com Getúlio Vargas, e o processo inflacionário já era enorme, né? E surgiu a moeda cruzeiro brasileiro, né? Então quem tinha 1.000 réis, o valor que a pessoa tivesse, dividia esse valor por 1.000 e agora passa a chamar de cruzeiro. Então, por exemplo, você tinha 1 milhão de 1.000 réis, que seria 1.000 contos de réis, se eu não me engano. Agora você não tem 1.000 contos de réis, você tem 1.000 cruzeiros. Você não tem 1 milhão de 1.000 réis, você tem 1.000 cruzeiros, tá? 1.000 réis, o nome também é estranho, né? Mas é o nome dele, 1.000 réis. Não é 1.000 no sentido de unidade, são 1.000 unidades, não. O nome da moeda é 1.000 réis. É 1.000 réis, 2.000 réis, 3.000 réis e assim por diante. 3.000, 1.000 réis e assim por diante. Então houve a mudança de 1.000 réis para cruzeiro. E
Cerca de 20 anos depois, devido ao processo inflacionário, mas não era razoavelmente elevado, o governo só eliminou os centavos e a moeda continuou sendo chamada cruzeiro. A única alteração que ocorreu foi chamar de cruzeiro. Mas lá com a ditadura militar, ou na mudança ali dos 64 a 67, houve um processo inflacionário já grave e o governo acabou alterando a moeda. O cruzeiro se tornou cruzeiro novo e, de novo, ele dividiu por 1000 todos os valores anteriores e retornou com os centavos para a moeda, né? E poucos anos depois, já em 1970, o que era cruzeiro novo voltou a se chamar de cruzeiro, só mudou o nome e a sigla da moeda, né? Em 84, eliminou os centavos da moeda, mas ela continuou se chamando cruzeiro, até 86, que nós tivemos o fatídico Plano Cruzado, que foi um plano que tabelou todos os preços da economia, e a entrada dessa moeda em circulação se deu cortando 3 zeros da moeda anterior. Então quem tinha 3.000 cruzeiros passou a ter 3 cruzados, né? E todos os preços foram tabelados e o dano foi grande para a economia, né? E embora o governo tenha tabelado preços, ele não parou de emitir moeda, então o processo inflacionário continuou, chegando ao ponto do próprio governo que estabeleceu o plano cruzado. Poucos anos depois, em 89, 3 anos depois, ele já teve que alterar a moeda de novo, dividindo todos os valores por 1000 e botando a moeda se chamando de cruzado novo, né? Um novo cruzado ou cruzado novo. E depois do cruzado novo, em 1990, com o presidente Collor, também continuou o processo inflacionário até o Collor, e ele, para tentar conter o processo inflacionário, ele não só fez o famoso bloqueio dos depósitos, o que também é uma medida falaciosa, mentirosa, devo dizer. Por quê? A ideia parece que tem lógica, né? Eu vou bloquear todos os depósitos, então tem dinheiro na economia, mas é como se não tivesse. Então eu vou tirar toda a moeda da economia, ou quase toda a moeda da economia. Então ele estaria reduzindo a quantidade de moeda. Só que não, porque enquanto ele bloqueou os depósitos, ele continuou a emitir moeda. Então os depósitos que foram bloqueados, o governo botou dinheiro em circulação da mesma forma e de forma a elevar o nível médio de preço. Então o processo inflacionário continuou após o plano cruzado, né? O plano Collor em 1990. Mas no plano Collor, a moeda que se chamava cruzado novo voltou a se chamar cruzeiro de novo, né? Uma moeda que ficou bastante tempo no Brasil. E até 93, que era o governo Itamar, e ele trocou a moeda cruzeiro pelo cruzeiro real de novo, só dividindo os valores de cruzeiro por 1000 novamente. Esses cortes de 3 zeros no Brasil, se você fizer as contas, a gente cortou 1, 2, 3, 4, 5. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, né? Se a gente considerasse nossa moeda ainda os R$1.000, hoje os nossos preços estariam na casa dos vários quatrilhões. Teriam 3, 6, 9, 12, 15 zeros à direita de cada produto, né? Imagine você comprar uma Coca-Cola, hoje é R$ 7,99. Se fosse R$1.000, seria R$ 7,99 com 15 zeros à direita. Essa seria o nível de preços em R$1.000 no Brasil hoje, né? E finalmente chegamos ao real, então, né? Que mais uma vez, dessa vez dividiu por 2,750, tem que botar mais nos zeros aí onde eu falei, né? Na relação são 18 zeros à direita, que foram cortados ao longo da história nas moedas brasileiras. E o Cruzeiro Real passou a se chamar Real, finalmente, e é a moeda que a gente tem até hoje. Com base nessa tabela, eu me sinto forçado a perguntar quanto tempo leva para o real ser retirado de circulação e ter uma nova moeda. O governo vai cortar todos os valores por 1000 e vai ter uma nova moeda, o real novo, ou quem sabe o cruzeiro de novo, né? O novo cruzeiro de novo, ou algo nesse sentido, né?
Eu acho que não falta muito tempo não, o real não vai chegar até o ano 2100 não, o governo não vai permitir isso, ele vai acelerar o processo inflacionário dentro em breve e vai culpar a FMI, Estados Unidos, crise de pandemia ou o que der para culpar, né? Mas então, falamos aqui só desse caso cômico de medida de combate à inflação, que não combate nada, mas o efeito é puramente psicológico, é para dar a entender que está fazendo alguma coisa, mas economicamente o efeito é nulo. O que impacta a inflação é conter a emissão de moeda, né? E daí nós vamos para política de taxa de juros, e aí vamos falar de taxa de juros no próximo vídeo então. Valeu, tchau!